noite, queridos. Que gostoso, noite fria. Vamos ficar junto. Vamos nos colocar em pé. Vamos invocar o nome do Senhor, invocar a presença dele neste lugar, que a gente possa ser transformado no louvor, na palavra, na nossa comunhão, pelo Espírito dele. Amém? Eu peço para os irmãos, para alguém também levantar a voz e orar, por favor. Vamos lá? Amém. Amém. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, pedir perdão, ó Pai, pelo nosso coração, a nossa boca, a nossa mente, ó Pai, que por tantas vezes nós tropeçamos, ó Pai. Perdoa nosso coração, ó Deus. Não deixa, ó Pai, que o inimigo nos acuse ou que ele nos cale, ó Deus, para que nós oramos a Ti, que nós louvamos a Ti, que nós nos rendamos a Ti, Pai amado. Não permita, Pai, que o inimigo venha nos acusar, nos apontar, ó Deus, porque pelo Teu sangue nós somos livres, ó Pai. Pelo Teu sangue, ó Pai, nós fomos comprados de novo, ó Deus. E esse é um grande motivo, ó Pai, que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, ó Deus, nas músicas, Pai, para trazer, ó Pai, um momento de gratidão a Ti, Pai, porque o Senhor nos livrou, Pai, nos livrou da culpa do pecado, nos livrou, ó Pai, do poder do pecado, Pai, e cremos que um dia seremos livres da presença do pecado, ó Deus. Esperamos por esse dia, ó Pai. Esperamos por esse dia, ó Deus. Mas agora, ó Pai, nós queremos, ó Pai, com gratidão Te adorar, ó Deus. Te louvar, Pai, Te render glórias, ó Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom e nos escolheu, ó Pai, apesar de quem somos, para participarmos contigo da Tua glória, ó Pai amado. Pai, se presente nesse lugar, ó Deus. Encha, Pai, os nossos corações, ó Deus. Que a Tua presença seja palpável, Pai, entre nós, ó Deus. Que possamos sentir, ó Deus, nas músicas, na palavra, ó Deus, em nossa comunhão, ó Pai. Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, transite no meio de nós, ó Deus, quebrando os nossos corações, ó Deus, trazendo arrependimento, ó Pai, trazendo rendição, ó Deus, um reconhecimento, ó Pai, da Tua glória, de quem Tu és, ó Deus, e de que a Tua presença está aqui, Pai amado. Ó Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai querido. Nos rendemos, ó Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Ah, Deus. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos amou, e nós realmente não temos palavras, Senhor, suficientemente boas para agradecer ao Senhor, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós. Obrigado, sendo Deus. Nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor. Jesus. O Senhor nos amou quando Não estávamos perdidos, quando estávamos no nosso pecado, Senhor, quando estávamos no lodo, Senhor, das nossas iniquidades. O Senhor nos amou, o Senhor nos deu Pai. valor, Senhor. O Senhor nos chamou para si. Louvado E seja nós teu estamos aqui por causa de Jesus Cristo, Senhor. E nós queremos agradecer por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer, ainda que não precisasse fazer mais nada, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, que o Teu mover esteja nesse lugar, Pai, um mover de gratidão, um mover de adoração, que o Teu Espírito, Senhor, esteja sondando os corações neste lugar, recebendo, recolhendo, Senhor, talvez as lágrimas, Senhor, talvez o riso, talvez uma oração secreta, Senhor, mas uma oração de gratidão a Ti, Senhor, que suba como incenso, Senhor, agradável a Ti. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Aleluia, Pai. Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Tu és digno, Jesus. Toda Tu és honra. santo, Senhor. Obrigada, Senhor.
Eu sempre comento com o pessoal do louvor de saudades de tempos antigos em que nós dançávamos no louvor, nós aplaudíamos no louvor, havia palmas durante o louvor. Isso era muito bom, isso era muito gostoso, né? E eu lembrei de uma música que a gente cantava muito nos dias de chácara, né? Que tinha os batismos, né? Eu lembro até que o pessoal chegava a fazer uma rodinha e dançava. Nossa, que gostoso, como era bom. E eu quero dizer para vocês têm liberdade disso, amém? Vocês não estão aqui para agradar ninguém, mas podem dançar. Então, é difícil falar isso, porque de um tempo para cá isso foi dando uma esfriada, né? Então, eu assim, em nome de Jesus, irmão, seja ousado, amém? Que o Espírito de Deus, ele venha trazer ousadia no nosso coração, amém? Lai, 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 lai. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Aleluia! Pois somos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Pois somos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Livrou-nos das mãos do inimigo e nos trouxe ao seu lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantido a vitória. Aleluia! Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. De novo. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz. Um reino de paz, alegria e perdão, do qual nosso Rei é Jesus. Louvado! Oh, 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 nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Nós somos um povo. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Sim, Cristo nos resgatou. Sim, Cristo nos resgatou. Sim, Cristo nos resgatou. Lai, 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 de novo. Lai, 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 hey, lai, 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 lai. Aleluia! Obrigado, Jesus. Nós somos livres. Nós não precisamos de um sacerdote, nós não precisamos levar uma oferta de sacrifício mais. O preço já foi pago. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos juntos? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Deus. Maravilhoso o Senhor é, Pai. Nós não merecemos, ó Pai. Não merecemos essa graça, Pai. Maravilhosa graça, Deus. Obrigado, ó Pai, por nos escolher, ó Deus. Ó Senhor Jesus, somos gratos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, com todo o nosso ser, ó Deus, com toda a nossa alma, ó Pai. Ah, Jesus. Ah, Deus. Dos confins dessa terra, Dos confins dessa terra, do profundo do mar, do profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te exaltamos. Do interior dos fracos, do interior dos fracos, do brado dos fortes, do brado dos fortes, dos lábios de todos, e dos lábios de todos, nasce essa canção, sempre através dos tempos, tu serás coroado
interior dos fracos, do interior dos fracos, do brado dos fortes, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, nasce essa canção, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus, os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, ser exaltado, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus, os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, ser exaltado. Dos confins dessa terra, dos confins dessa terra, do profundo do do mar, profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te exaltamos. Aleluia, Jesus. Que toda a terra se encha da tua glória, Jesus. Aleluia. Ah, Deus, nós aguardamos esse dia, Senhor Jesus. Talvez muitos de vocês não se lembrem, alguns nem sabem, mas no dia que eu me casei com o Roberto, essas duas músicas que a gente acabou de cantar foram cantadas no nosso casamento, né? Eu escolhi assim com muito amor essas duas canções. Essa canção que a gente acabou de cantar é a canção da minha vida, sabe? Para mim a minha trilha sonora é essa, sabe? Quando a gente está cantando essa canção, é quase como se eu pudesse ver os anjos junto com a gente cantando e adorando o Senhor. É como se a gente entrasse na eternidade. De fato a gente está. Talvez os nossos olhos físicos não possam ver, mas há miríades e miríades de anjos conosco, exaltando o Senhor através das gerações, né? E eu quis muito que essa música fosse cantada no meu casamento, que as pessoas cantassem isso, que elas declarassem e proclamassem a glória do nosso Deus, a glória de um Deus que mudou a minha história, que construiu uma história para mim. Eu era uma moça que sonhava, tinha grandes sonhos, e o Senhor fez muito mais do que aquilo que eu imaginei. Então, quando eu vejo o vídeo do meu casamento, eu vejo pessoas, colegas de trabalho cantando essa canção. Eu vejo os nossos familiares cantando, e isso é profético, porque eles estão declarando na eternidade que através das gerações o Senhor será sempre exaltado. Nada pode impedir isso, nada pode impedir o louvor e a adoração ao Senhor. E nós estamos com os anjos hoje, cantando, somos privilegiados. Amém. Amém. Digna Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir para todo sempre. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor, ao único Rei, Jesus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore a Deus, rendido aos teus pés, Senhor, te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Vamos cantar mais uma vez esse cântico. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Teu nome, Jesus. Aleluia. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Ah, Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir para todo sempre. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Ah, Senhor Jesus, com as tuas palavras, adora o Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Só tu és digno, Senhor Jesus. Senhor, nós te adoramos, Deus. Nós reconhecemos a tua soberania sobre nós. Aleluia. E nós invocamos o teu nome, Deus, porque precisamos, Pai, do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Pai, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Interfere, Deus. Entra no interior de cada um de nós, aqui, Aleluia. Senhor, e se revela com o teu
ver o Senhor glorioso, forte e poderoso, Deus. Nós precisamos ter este contato com o Senhor, Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus, Deus. Dá sobre nós a revelação de quem é o Senhor, Deus. De quem é o Deus poderoso, para quem nós cantamos nessa noite, Senhor. Se revela mais uma vez, Senhor. Mais uma vez sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Não há outro nome como o teu, Senhor Jesus. Não há outro nome, Deus. Nome mais lindo, mais puro, Deus, mais santo, Senhor Jesus. A esse nome nós rendemos glória, Deus. Toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Levante suas mãos. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Oh, tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor Jesus. Seja presente, Pai, nesse momento, Deus. Que a tua glória, Pai, tome conta deste lugar, dos nossos corações. Senhor Jesus, precisamos de ti, Pai querido. Aleluia, Deus. Amém. Amém. Podem se sentar, queridos.
amanhã, culto infantil, a partir das 9 da manhã. Você traga seu querido filho para cá. Você que está assistindo, também não está aqui hoje, traga o seu filho ou filha para esse momento abençoado com os irmãozinhos. Amém? Dia 6/8, próximo sábado, né, vocês lembram que o próximo final de semana é o nosso culto de ceia. Então ele vai acontecer no domingo, às 9h30 da manhã, mas as crianças vão ter o tempo aqui com o culto infantil no sábado, 6 horas da tarde. Então, no domingo, culto com toda a igreja, ceia às 9h30 da manhã. No sábado, no fim da tarde, 6 horas, o culto infantil. No mesmo domingo, dia 7, a gente vai ter aqui a programação com as irmãs, que é o chá da Maeli, tá? Então, cada irmã já foi avisada individualmente, provavelmente, mas é importante que vocês venham, porque a gente está nesse processo de acolher a Maeli aqui. Então, é fundamental que as irmãs estejam para abençoá-la, amém? E no final de semana seguinte, 14/8, aí é para a igreja toda, o chá do Tom. No convitinho foi Chácara Adriel, né? Mas é lá no Recanto Aliança, chácara, espaço que o nosso querido Adriel planejou lá. Então, todos os irmãos aí já estão sabendo. Amém? Celcinho vai vir para cá, nós vamos orar por ele, para que a palavra de Deus seja proclamada. Amém? Senhor, nós oramos pelo Celso, Deus, para que, Pai, do alto flua o Teu poder sobre a sua vida, Senhor, a fim de que o Senhor o use nessa noite para comunicar aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja, Deus. Em nome de Jesus, guarda a vida do Celso nesse momento, da sua família, e abre, Senhor, os nossos ouvidos para receber a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Então agora é o tempo da palavra. Antes de entrar na palavra, eu queria deixar um recado aqui para a igreja. A gente tem falado nos últimos cultos a respeito dos grupos pequenos, né? Então eu queria deixar aqui o convite para os irmãos que ainda não estão envolvidos, que se envolvam, que se engajem nesse projeto da nossa igreja agora. Amém, irmãos? Que você se sinta encorajado a abrir um espaço da sua semana a estar junto com outros irmãos para abençoar e para ser abençoado. Então, é tempo, tá, irmãos, a gente andar juntos e juntos abençoando uns aos outros. Então, indo já para a mensagem de hoje, algo que Deus trouxe ao meu coração sobre um tema chamado de maturidade. É algo que Deus trouxe para mim, que eu queria desenvolver algumas coisas para a gente estar conversando hoje a respeito da maturidade cristã. Antes de entrar na maturidade cristã, eu queria trazer a definição de maturidade conforme está no dicionário. Maturidade é um estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. E também, de acordo com a psicologia, maturidade é o desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais. Então, todos nós sabemos que a maturidade não tem muito a ver com a idade, né? Quantos de nós já viram pessoas mais velhas se comportando como jovens e também pessoas jovens já com responsabilidade de pessoas mais velhas? Então, a maturidade não tem a ver com a sua idade ou com o tempo de vida, mas sim com as atitudes, né, que demonstram isso. Aí na Bíblia a gente vai ter alguns jovens que demonstraram essa maturidade. Eu vou citar só alguns, mas vai ter muito mais, né? Então, Davi teve maturidade, impactou sua geração, Daniel e próprio Jesus. Então, agora a gente trazer uma primeira pergunta, né? Como nós podemos compreender ou examinar a nossa vida hoje? Como está a nossa maturidade hoje? Então, para isso, a gente vai começar abrindo nossas Bíblias em Romanos 8, do 15 ao 19. Então, Romanos 8... Aí depois a gente vai trabalhar com slide, mas vamos abrir Romanos 8, 15 ao 19. Então, nesse texto vai dizer assim, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
E somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então o texto aqui, irmãos, ele vai trazer dois tipos de filhos. No primeiro momento que Paulo fala sobre filhos, ele fala do filho que acaba de nascer de novo, que recebe o Espírito Santo. Esse filho é conhecido também como teknon. Teknon, em grego, significa criança, bebê ou filho pequeno. Então a gente vai agora trabalhar algumas características do filho que ainda não amadureceu, que ainda é pequeno. Como se comporta o bebê, né? Ele é altamente dependente. Ele precisa de cuidados de Deus. De cuidados, né? E Deus colocou algo especial no bebê que gera um encantamento, né? Todos nós que já tivemos ou que já conviveu com quem teve, ou que ainda está com o bebê em casa, né? Sabe o como é precioso, né? Você fazer uma gracinha, vê-lo interagindo, né? Começar a interagir. Mas ele precisa de cuidado, ele não consegue sozinho se virar, né? Então Deus colocou esse poder de encantamento nos bebês para de fato atrair, né, esse cuidado para ele. Então o bebê de fato chora muito, que é a linguagem dele, né? Ele chora para ser atendido, né, nas suas demandas. E quais outras mais características tem o bebê? Ele precisa de cuidados e deve ser sempre servido. Ele está focado nas suas necessidades, né? Então ele não se importa se você está cansado, se você está dormindo. Ele vai chorar, vai demandar e você vai precisar atendê-lo, né? Já no versículo 19, Paulo também diz sobre outro tipo de filho. Ele diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Então aqui Paulo quer dizer filhos também, mas filhos já maduros, que é conhecido também em grego como huios. Então filho maduro já entende o seu papel na família. Ele participa dos sofrimentos do pai e ele também quer servir. Então ele não só quer ser servido, mas ele também se preocupa com as demandas, né? Não só com as suas necessidades, ele consegue ver a necessidade do outro. Então, irmãos, aqui há uma chave para nós, sabe? Quando a gente fala de maturidade, é importante a gente entender em que momento que nós estamos e a gente se posicionar, né, para ser esse filho maduro. Amém, irmãos? Então a gente precisa reconhecer a nossa posição hoje para de fato fazer essa transição para ser filhos maduros, para não ser só atendidos, mas para também atender as outras demandas. Então isso é importante a gente entender o nós também, quando a gente fala de ser filho maduro. Aí quando Deus criou o homem, ele diz assim, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus é trino. Então dificilmente ele poderia fazer um, né? Sendo que ele é três, né? Então Deus nos fez para ser nós. Então isso é algo que a gente precisa aprender e trazer para as nossas vidas hoje. Então aqui, se você acha que está fazendo a obra de Deus sozinho, sinto lhe informar, isso não é obra de Deus. Deus nos fez para fazer junto. Entenda que eu sou a semelhança e eu sozinho não sou a imagem e semelhança de Deus. Você não é a semelhança de Deus, você é uma parte, você carrega uma porção da imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus quando estamos juntos. Amém, irmãos? Então a gente precisa ter esse entendimento para de fato compreender a importância de estarmos juntos e também de fazermos essa transição de filhos pequenos para filhos maduros. Então Deus também disse, né, quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Deus não quis dizer que que ele sai da onde está para aparecer na onde nós estamos. Ele está aqui, porque nós somos o corpo de Deus. Amém, irmãos? Ele não saiu, ele já se encontra aqui, porque nós estamos aqui. Um outro texto também para caminhar nesse tema é em Efésios 4, do versículo 10 ao versículo 16. Então, Efésios 4, do 10 ao 16.
Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. É ele que designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nesta carta, Paulo está dizendo que Jesus é o todo, né? Ele é o apóstolo dos apóstolos, ele é o pastor dos pastores, né? Ele tinha todos os atributos, né, desses ministérios. E ele liberou sobre nós partes de quem ele é. Amém, irmãos? Então, isso é algo que a gente precisa entender, que Deus liberou parte de quem ele era para nos ajudar na nossa vida, também aqui com Deus. Uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para profetas. E juntos nós formamos o corpo de Cristo. Algo estudando sobre isso, eu vi a respeito que quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, não foi só direcionado aos líderes da igreja, mas foi para toda a igreja. Então, algo que ele trouxe da época, desses 5 ministérios, 4 eram profissões daquela sociedade. Como exemplo, o evangelista era alguém que levava notícias da guerra. Então, ele usou profissões da época para trazer os ministérios também. Então, o evangelista era quem levava notícias de guerra às outras comunidades, né, ali da sociedade que eles viviam. E sim, nós somos diferentes. Então, algo que a gente precisa entender: nós não somos iguais, nós não temos os mesmos dons, né? Deus nos fez diferentes, com personalidade diferente. Aí, para isso, eu queria trazer vou trabalhar hoje com uma ilustração. Vou tentar, né? Nunca fiz isso, mas vamos tentar. Os pesquisadores que estudam sobre personalidades apontam 9 tipos de personalidades que, por semelhança, agrupam em 3 tipos. Então, eu achei legal essa ilustração. Eu acabei vendo de um pastor, Douglas Gonçalves, que compartilhou, e por isso eu vou trazer para a gente aqui. Que nós podemos se dividir em 3 tipos de personalidades. A primeira, vocês vão se identificando aí, tá, irmãos? Todos nós temos personalidades e a gente vai estar enquadrado em uma dessas. Então, tem uma personalidade que ela é mais emocional, tem uma outra que é mais racional e tem uma outra que é visceral. Para poder exemplificar um pouco dessas 3 personalidades, eu vou trazer um exemplo de quando a gente recebe uma notícia, por exemplo, um falecimento da minha avó, um exemplo. Cada neto ou cada pessoa que recebeu a notícia, ela reage de um jeito, porque as pessoas não são iguais. Então, o emocional, ele vai ficar meio tenso, meio preocupado: o que eu fiz, o que aconteceu? Ele vai entrar um pouco em desespero. O racional, ele vai ficar pensando: nossa, mas ela viveu bastante, ela teve experiências, aconteceu isso. Ele vai ser um pouco mais reflexivo. O visceral, ele vai mais para o que tem para fazer. Então, por exemplo, minha avó faleceu, então a gente tinha que ver a questão do cemitério, que horas que ia ser o velório. Não que essa pessoa não sente, amém, irmãos? Mas que são pessoas que reagem diferentes por causa da sua personalidade. E quem está certo? Todos estão certos, sabe? Porque são pessoas diferentes que reagem diferentes, mas não tem uma pessoa certa nesse contexto, tá certo? Então, algo importante que a gente precisa saber é que todos nós, dentro da igreja, vão ter dons e talentos diferentes. E a gente precisa compreender isso para poder viver em comunidade. Então, algo importante que
que traz aqui para nós, né, que as diversidades, elas são boas à medida que elas andam juntos, né, com o mesmo propósito. Então, o apóstolo ele vai criar uma estratégia, falando dos 5 ministérios, né, o apóstolo vai criar uma estratégia para expandir o trabalho. O profeta, ele vai buscar o alinhamento, ele vai realmente sempre fazer aquela pergunta, é a vontade de Deus? Então, ele vai sempre trazer para essa questão, né? É a vontade de Deus? O pastor, ele vai ser mais focado nas necessidades internas dos membros, ele sempre vai estar preocupado se o irmão está precisando de uma visita, se o irmão está precisando de um aconselhamento. O evangelista, ele vai olhar mais para as necessidades externas, ele tem um olhar mais focado no perdido, para quem está lá fora, né? Para alcançar aquele que ainda não foi achado. E o mestre é mais o ensino, é mais aquele que vai trazer a palavra, a teologia. Então a gente precisa entender esses dons e saber que é diferente, né? Que as pessoas vão ter dons diferentes. E não dá para ser uma igreja só de um dos ministérios, amém, irmãos? A gente precisa ter essa pluralidade para poder ter o crescimento, o amadurecimento. Então a gente precisa ter mais claro isso para poder atingir essa maturidade, tanto individualmente como coletivamente. Uma outra ilustração também, que eu vou trazer aqui, fala um pouco... Deixa eu ver. É que a linha não aparece, né? Então aqui é uma linha... Você acha que era melhor? É que não sei se vai dar para entender, mas tem uma linha aqui de unidade, é um gráfico, né? E uma linha de diferenciação. Então, no primeiro exemplo, né, se a gente tem pouca diferenciação na igreja, né, na nossa comunidade, e muita união, a gente vai ter muitas pessoas iguais, né? Simples, parecidas, né? Então vai ter um monte de clones, né? Vamos dizer assim. Então a igreja não sai do lugar, não transparece o corpo de Cristo. Um outro exemplo é que se eu tenho pouca diferenciação e pouca união, eu vou ter membros consumidores que vêm ao culto, assistem, mas não se envolvem, não participam, né, das outras coisas da igreja. E também tem um outro lado, que se você tem poucas pessoas, pouca diferenciação e pouca união, eu vou ter pessoas competindo umas com as outras, querendo ser melhor ou mais importante que o outro. E o ideal, tá, irmãos, é que a gente tenha pluralidade, então a diferenciação máxima, né, dentro da igreja, e uma unidade também boa. Aí a gente vai ter discípulos, tá bem? E isso tudo para a gente poder, assim, quanto mais diferenciação, mais unidade, mais maturidade, mais teremos pessoas maduras, mais pessoas comprometidas com o reino e também comprometidas com cuidado uns com os outros. Só vou acender aqui. Então, essa é uma equação que a gente precisa buscar. Esse é o nosso alvo. Então, precisamos deixar de ser filhos pequenos e buscarmos ser filhos maduros. E sem isso, irmãos, não viveremos a plenitude que Deus tem para nós. Se a gente não transacionar, não deixar de ser o nenezinho que só quer ajuda, só quer cuidado. A gente precisa mudar de fase, né? Precisa ser esse filho maduro que também estende a mão, que também se importa com o outro, que também anda junto, mesmo sendo diferente, mas em amor constrói, edifica a vida um do outro. Então, alguns pontos para nos ajudar a nos enxergar e perceber como estamos, e também para nos impulsionar a sermos esses filhos maduros. É um processo, tá, irmãos? Não é de uma hora para outra, mas a gente precisa ter entendimentos e aprofundar com isso. Então, são temas assim importantes que não se fecha hoje, mas precisa na nossa carreira de fé ter esse propósito, sabe? A gente foi alcançado não para ficar em nós mesmos, mas para expandir isso. Mas como eu faço isso? Sendo
vida para as outras pessoas, levando aquilo que Deus tem feito na sua vida para outro. E a gente tem que buscar essa maturidade, individualmente e coletivamente, para que isso transborde, que seja algo assim, natural nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que isso seja algo para a gente refletir também. Então, assim, uma das coisas que a gente pode pensar a respeito se eu sou filho maduro ou não, então, sim, se você é filho maduro, você se torna participante do reino. Você não é mais ouvinte, você não é mais consumidor, tá certo? Então, você usa os seus dons que o Senhor deu em favor do reino. Você entende o que o Senhor fez. Você entende que que o Senhor fez para cada pessoa, deu um dom, e que é importante que os dons se manifestem. Eu respeito as diferenças das outras pessoas. As pessoas não são iguais. A gente não precisa ter uma repetição de pessoas iguais, mas a gente precisa ter pessoas unidas com o mesmo propósito. E essa pluralidade tem que caminhar junto para desenvolver a maturidade. Amém? Então eu entendo que o reino de Deus é plural. A gente precisa ter esse entendimento. A gente representa o reino de Deus para os lugares nos quais a gente frequenta. Então, seja na sua família, entre paredes lá na sua casa, seja no seu trabalho, no seu ambiente profissional, seja no trânsito, seja nos lugares na sua escola, se você dá aula ou se você é aluno, seja as crianças ainda na fase infantil, de escola. Então, todo o tempo é tempo de você representar o reino naquele lugar. Então, a gente não pode ser igreja só um dia da semana. Amém, irmãos? A gente não pode ser igreja só de sábado, 7h30. A gente precisa reconhecer isso e se posicionar isso diariamente. Então, há uma necessidade da gente de firmar posições. O mundo é mau, né? A gente já tem falado muito sobre isso e todos nós, né, estamos na vida, conhece diversas situações que se aparecem. Quanto mais importante a igreja ser de fato essa luz, esse farol aí fora. Amém? Então, assim, e uma coisa importante também para destacar, que a gente carrega algo único, e o nosso irmão carrega algo único, e que juntos nós formamos a semelhança e a imagem de Deus. Amém, irmãos? Que nós temos porções, mas a gente precisa andar junto, para de fato edificar um ao outro. Então é tempo, irmãos, da gente restaurar todas as coisas, para a gente voltar ao início. Eu queria ler mais um texto em Atos 3:21, que vai falar um pouco de restauração, né? Atos 3:21 vai dizer assim: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Então, restaurar é voltar ao original. Então, lá no início, Deus criou o homem, né? E ele plantou um jardim e colocou o homem para cuidar. Todos sabem, né, da queda do homem. Então, a princípio, o homem era o jardineiro, era a pessoa que cuidava do jardim. Com a queda, esse jardineiro ele virou o agricultor. Então, qual que é a diferença do jardineiro para o agricultor? O agricultor, ele planta para ter a colheita e lucrar. O jardineiro, qual que é o salário do jardineiro? É o crescimento. Ele não planta para vender, mas o lucro dele é ver aquilo desenvolver. Ele contempla esse desenvolvimento. Às vezes ele vai ter que fazer sim algumas podas, né? Eu não sou muito dessa área, mas eu já vi muito meu avô cuidar disso, meu pai gosta um pouco da importância de ter que ter podas para vir coisas novas, para ter crescimento, né? Então, o jardineiro faz podas para ver o crescimento, mas o salário dele não é a venda daquilo, né? É o desenvolvimento. Então, que a gente possa voltar essa função original, que a gente possa ser esse jardineiro uns com os outros. Amém, irmãos? Dentro da igreja, dentro dos ambientes nos quais a gente transita, que a gente seja esse canal de bênção, que a gente possa amadurecer a nossa fé, a nossa vida cristã, para poder ser esse filho maduro, que não só pede, mas que chora com as necessidades do Pai, que se importa com as pessoas, com aqueles que ainda estão perdidos. Amém, irmãos? Um texto para a gente fechar,
que eu queria reforçar, que está em Efésios 4, 15 e 16, que é os 2 últimos versículos que eu tinha lido, que vai falar sobre: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então esse é o nosso papel, que a gente possa crescer, amadurecer e sermos realmente pessoas que edificam uns aos outros para esse desenvolvimento. Amém, irmãos? Que a gente possa pensar sobre essa palavra, que o Espírito Santo possa continuar revelando a nós esse tema, essa necessidade de realmente fazermos essa transição, que possamos realmente assumir os nossos papéis como os filhos maduros. Eu acho que é tempo, irmãos, de você se doar, é tempo, irmãos, de você estender para o próximo. A gente precisa sair daquele local, aquela zona de conforto de só receber, mas também de se doar, de se envolver com outras causas, de andar junto com as demandas que a vida aparece. Amém? Queria fazer uma oração, então. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a sua palavra nos constrange e ela nos revela a sua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse entendimento. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão de sermos filhos maduros, Pai. Guarda a sua igreja, Pai. Anima-nos uns aos outros, Senhor, a sermos realmente ferramentas, peças, Senhor, ajustadas, Senhor, em caminho da sua unidade, Pai. Guarda, Senhor, a cada um dos meus irmãos, ajuda nas suas dificuldades, nas suas limitações. Queremos realmente tirar de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Pai, de vivermos inteiramente a sua promessa, Pai. Guarda, Senhor, a vida de cada um, proteja-nos nessa semana, Senhor, que o Senhor Espírito Santo continue nos falando, nos incomodando, Pai, que possamos sair daquela posição atual, mas que sejamos encorajados, Pai, a mudar de fase, Senhor, e a sermos esse filho maduro, Senhor, em nome de Jesus, amém.
assim bem marcante, que eles possam compreender, Senhor, que ao serem pais sobre a vida de Natan, o Senhor é Pai sobre eles também. Eles possam confiar plenamente em Ti, sentir o Teu conforto, o Teu cuidado, a Tua proteção, Senhor. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso aí. Dá um abraço. Pode começar mais próximo.